Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva e aqui a gente dá continuidade ao nosso curso sobre Fundamentos de Literatura Grega, já dentro do âmbito da literatura do período clássico, não é? A gente está aí numa fase de transição por volta dos anos de 500, né, antes de Cristo, sendo nosso tema hoje, mais uma vez, a poesia mélica. Eu sugiro que quem não assistiu à aula relativa à poesia mélica número 1, não é, em que a gente trata de questões mais gerais sobre esse gênero poético, trazendo em específico a poesia de Anacreonte e a de Alckmin, com algumas referências ali também à poesia de Safo. Eu sugiro então que retorne a esse vídeo, porque no de hoje a gente vai, de alguma forma, entrar no contexto histórico a partir de algumas considerações gerais, levando em conta elementos como a entrada da moeda na economia grega, não é? na sociedade grega, os impactos que isso tem para a produção artística, algumas considerações sobre a relação entre poesia e política, e poesia e instituições sociais, tal como a gente já veio fazendo nos últimos vídeos, e isso para, de alguma forma, conversarmos e vermos alguns exemplos de poesias de Simônides e Píndaro, com uma espécie de menção rápida a um outro poeta bem menos famoso que chama Pratinas de Fliunte, ou Prátinas de Flios, Prátinas de Fliunte, que é importante para a história do ditirambo, não é? E como na minha formação eu estudei a questão da origem da tragédia, e na minha concepção o ditirambo desempenha aí uma função muito importante, eu gostaria de tratar um pouco sobre o ditirambo também, nessa sua forma arcaica, né? E trazer alguns elementos curiosos em torno dessa produção arcaica, né? Já no início do período clássico, do ditirambo. Então aqui a gente dá início, não é, à exposição a partir de Simônides, que teria nascido ali por volta de 556 a.C., com uma vida que adentra inclusive algumas décadas no período clássico, né? A gente não sabe exatamente quando ele morre, mas provavelmente depois de 480, algo assim. E a exposição começa com essa proposta de tentar entender a relação entre poesia e política nesse momento de transição do período arcaico para o período clássico, em que, tal como a gente sugeriu anteriormente, inúmeros movimentos políticos têm início nas várias póleis gregas, motivados por questões fundiárias, então de posse da terra, a pressão fundiária é muito grande, certas transformações nas relações sociais, então regimes aristocráticos sendo paulatinamente minados pela entrada da moeda, pelo desenvolvimento do comércio entre outras regiões e desenvolvimento de manufaturas, de uma camada de ceramistas, de artesãos, que de alguma forma passam a representar uma força política no âmbito das relações da polis, e tudo isso de alguma forma leva a uma série de transformações em que, de uma forma geral, a gente acompanha mudanças políticas, não é? A forma como essas mudanças ocorreram em algumas das polis foi por meio das chamadas tiranias, sobre as quais nós já conversamos anteriormente e que foram tratadas pelo curso do professor Donald Kagan de forma, a meu ver, interessante, e sendo necessário lembrar sempre que a palavra tirania, embora tenha uma conotação muito negativa para nós hoje, entre os gregos antigos fazia referência à forma de chegada ilegítima ao poder. Ilegítima no sentido de que, de alguma forma, não respeitava as tradições no tocante à passagem, não é, do poder. Mas
isso não necessariamente queria dizer que uma parte significativa da população se opusesse a esse novo regime tirânico, muito antes pelo contrário. Normalmente as tiranias tinham um grande apoio popular, justamente porque eram promovidas por uma família normalmente aristocrática, que se valia de apoio popular para chegar ao poder ilegitimamente e tendia a atender algumas das demandas dessa camada popular sobre a qual se apoiava para continuar no poder. E nesse sentido, a poesia e as artes, outras artes, como a escultura, a arquitetura, a própria pintura, desempenharam um papel que a gente chamaria hoje de ideológico, no sentido de defender ou articular ou divulgar o novo regime. Não é? Pelo menos essa é a leitura que, por exemplo, o Aristóteles faz na política e que de alguma forma ele sugere também na chamada Constituição dos Atenienses, uma obra que é atribuída a ele ou a um dos peripatéticos e que traz inúmeras considerações sobre as relações entre política e instituições sociais. Em todo caso, vejam aí essa citação do Gentili, não é, do seu livro originalmente publicado em 85, mas cuja tradução para o inglês em 88, eu cito aqui. A poesia coral tinha uma função celebratória, religiosa, que tornava as condições de performance muito diferentes. Ela estava baseada numa relação direta entre o patrono e o poeta, que viu seu período de mais completo desenvolvimento no final do século VI e início do V, como um resultado do advento de uma economia monetária baseada no comércio. A nova riqueza favoreceu as artes em geral, a pintura e a escultura, tanto quanto a poesia, embora não tanto por si mesmas, mas por um desejo de prestígio e poder. Por consequência, o poeta torna-se o profissional intelectual que trabalha para um patrono e recebe em troca algum presente valioso, uma espécie de honorário, no verdadeiro sentido da palavra, e capaz de ser incrementado caso necessário. Ou seja, trata-se dessa articulação entre novos regimes políticos e diferentes formas de defesa ideológica desses regimes junto à sociedade. E é assim que a gente deve encarar parte, pelo menos, da produção poética desse período, em que esse elemento da monetarização, do emprego, da articulação política vem, inclusive, tematizado, tal como nós vimos lá na poesia de Anacreonte, e veremos hoje na de Simônides e Píndaro com muito mais evidência. E é nesse sentido que alguns estudiosos falam da musa mercenária. Não é? Essa expressão que foi cunhada para se referir especificamente à poesia de Simônides, não é? Poderia ser empregada para compreender esse fenômeno da mercantilização da poesia no período, quando os poetas deixam pouco a pouco de ser vistos como porta-vozes da musa, porta-vozes da divindade, digamos, de alguma forma, os responsáveis por palavras de verdade, não é? Da verdade, e então tem que se, de alguma forma, justificar segundo outros regimes de, digamos, produção discursiva, não é? Obviamente, como a gente disse anteriormente, há muitas permanências de figuras de linguagem, né, de lugares comuns, de topoi, segundo os quais esses poetas ainda são inspirados, ainda são porta-vozes da divindade. Mas essa questão do pagamento, do estar a serviço de, do funcionar em prol de um regime, passa a ser tematizado com alguma frequência. Vejam aqui um exemplo bastante claro disso, retirado lá da Retórica de Aristóteles, do livro 3, não é, na passagem 1405b, linha 24,
quando o Estagirita diz o seguinte: Simônides, quando o vencedor de uma competição de mulas lhe deu uma recompensa miserável, não quis compor o poema, sob o pretexto de que suportava com dificuldade compor sobre mulas. Mas quando ele lhe pagou o suficiente, escreveu o seguinte: Viva, filhas dos cavalos de pés velozes como a tempestade! E contudo, elas eram também filhas de burros. Então vejam aí a ironia, não é, de Aristóteles ao sugerir que Simônides, uma vez pago, seria capaz de cantar a poesia, não é, de celebrar em poesia o que quer que fosse, não é? Aqui no caso se trata de uma poesia encomiástica dedicada a um vencedor de competições atléticas, no caso a corrida de mulas, e que, num primeiro momento, recusa, não porque se tratasse de mulas, embora essa seja a justificativa que ele dê, mas sim porque não recebendo o pagamento que ele julgava devido. Inclusive, esse é um tema comum da poesia dessa época, ainda que tratado de forma muitas vezes lateral, mas que hoje é abordado frequentemente na bibliografia secundária e que diz respeito aos vários atritos causados pela mudança de um regime em que a poesia tinha uma espécie de lugar de prestígio, um lugar aristocrático, inclusive, em que o poeta era reconhecido, se não como um igual, não é, dos aristocratas, pelo menos como alguém que era digno de conviver com eles, que era digno de frequentá-los, para um regime em que ele passa a ser alguém que oferta uma mercadoria e que, nesse sentido, é encarado de forma desvalorizada, não mais como alguém digno de ser frequentado, não mais como alguém, digamos, da mesma altura que um aristocrata e, portanto, não digno de estar à sua mesa, por exemplo. Então, essa disputa sobre preço, sobre o que é digno de se receber, a honra devida, é relativamente comum, como a gente vai ver em outros exemplos. Mas aqui já fica bastante claro, não é? Esse topos de Simônides como uma espécie de sovina, não é? Alguém só preocupado com o dinheiro, num fenômeno que é bastante característico de ambientes sociais em que a moeda passa pouco a pouco a exercer uma influência sobre as relações sociais. E aqui, não é, justamente nesse sentido, é preciso fazer algumas considerações sobre a invenção da moeda. Na medida em que ela facilita trocas e comércio entre diferentes regiões, a moeda tem um impacto profundo no desenvolvimento das relações humanas. Isso para o período em que tratamos aqui, mas igualmente para outros contextos sociais, né? E é nesse sentido que a lógica aristocrática de uma sociedade orientada por relações de troca em bases mais conservadoras, como era típica do período arcaico, com uma instituição como a da xenia, não é? A hospitalidade, por exemplo, tal como nós vimos quando tratávamos dos poemas homéricos, viu-se profundamente perturbada pela introdução da moeda. Por que isso? Porque num regime mais tradicional, as relações são interpessoais e elas precisam ser personalíssimas. Assim, as relações se dão entre pessoas específicas e tratos específicos. Se a gente recorda brevemente no que consiste uma relação como a da xenia, da hospitalidade, ela é uma espécie de trato entre duas pessoas que se estende para suas famílias, né, de alguma forma, aqueles que herdam esse trato, então os vindouros, mas que não prescinde desse trato pessoal, não é? Entre duas pessoas de uma família específica que vão se reconhecer no futuro e que, mesmo sendo estrangeiros um ao outro,
vão se oferecer, respectivamente, uma relação de amizade, então com a hospitalidade devida, com a oferta do que for necessário em termos de ajuda, de apoio, enquanto numa relação guiada pela moeda, não é, por aquilo que é da ordem de um valor, entre aspas, universal, na medida em que o ouro, como a gente vai ver logo na sequência, pretende ser uma espécie de garantidor do valor de qualquer coisa, tudo é passível de ser trocado por ouro. Essas bases de relações interpessoais característica da sociedade arcaica se vê minada, no sentido em que é possível de alguma forma comprar a hospitalidade, é possível comprar terras, é possível comprar exércitos e é possível comprar um poeta, comprar poesias, não é? Comprar, no final das contas, o próprio Deus, né? De alguma forma, os próprios deuses, no sentido em que esses poetas, ainda se dizendo porta-vozes da divindade, passam a cantar para aqueles que oferecem mais, não é? Então vejam como a entrada da moeda tem impacto profundo na própria produção cultural, né, desse período que a gente começa a estudar. E é, de alguma forma, refratando ou refletindo essas questões que Heráclito, no fragmento de número 90 da coleção Dioscrans, de alguma forma, digamos, condensa esse pensamento de forma muito crítica, ao sugerir que, tal como todas as coisas trocam-se a partir do fogo e o fogo a partir de todas as coisas, do ouro as posses e das posses o ouro. Então vejam aí esse poder criador, consumidor do fogo, comparado ao poder criador, consumidor do ouro. Não é? O ouro, embora em si não seja nada de muito, enfim, necessário à manutenção da vida, ele é aquilo que permite a aquisição do que quer que seja, de terras, de relações sociais, de amizades, de poetas, de poesias e assim por diante. Obviamente, o teor desse comentário do Heráclito é extremamente crítico. E é levando em conta essa dimensão monetária que uma parte da produção poética de Simônides veio a ser fundamentalmente questionada pelos seus contemporâneos e por alguns dos que escreveram décadas ou séculos depois dele. Né? Porque, cantando a pagamento, né, em troca de pagamento, Simônides muitas vezes se viu adotando um posicionamento contraditório, poderíamos dizer assim. Para citar aqui um exemplo, o fragmento número 1 de Simônides afirma aí, na minha tradução, com efeito, uma grande luz se fez para os atenienses quando Aristo, Giton e Harmódio mataram Hiparco. Se trata aqui de um dístico elegíaco que foi inscrito nas estátuas dos tiranicidas de Atenas, né, daqueles que então mataram um dos tiranos de Atenas, Aristogiton e Harmódio, né, que mataram Hiparco, numa estátua que foi dedicada alguns anos após o evento em Atenas. Então vejam, celebrando de alguma forma a posteriori uma espécie de nascimento da democracia, né, de luta democrática contra a tirania e nesse sentido esse dístico foi encomendado pela democracia ateniense,
pela polis dos atenienses quando já se encontrava sob o regime democrático. Então vejam, é uma espécie de encômio, né? É um canto que louva a memória dos dois tiranicidas de forma muito instigante. Aí quando a gente leva em conta esse enjambement, né, cortando uma palavra no meio, que é o nome de um dos tiranicidas, o Aristogito. Quem faz uma análise muito interessante disso é a Anne Carson, num livro que eu vou citar logo mais, e que vale muito a pena ser lido. Mas vejam, esse mesmo Simônides é quem canta no fragmento de número 26 os seguintes versos que também são dísticos elegíacos, mas aqui são dois dísticos. De um homem que era o melhor na Hélade, dentre os de seu tempo, filha de Hípias, Arquedice, esta poeira aqui a cobre. Ela, sendo de um pai, de um marido, de irmãos e filhos, tiranos, não alçou a mente até a presunção. Vejam, se trata aqui de um encômio, mais uma vez, não é? Dessa vez parece que fúnebre, não é? A essa jovem chamada Arquedice, ou Arquédice, filha de Hípias, ela que era filha, esposa, irmã e mãe de tiranos, não é? Hípias, vejam, é parente de Hiparco, não é? Que no caso irmão de Hiparco, né? Então essa Arquedice era sobrinha do Hiparco, cujos assassinos tinham sido cantados no fragmento que acabamos de ler. Então vejam, é muito curioso, né? Ela celebra primeiro os tiranicidas, depois ela celebra a filha, esposa e mãe de tiranos, inclusive com esse adjetivo muito curioso, né? Ela própria não tendo alçado a mente até a presunção, embora a sugestão pareça ser que por ter essa quantidade de relações com tiranos, seria de se esperar uma figura presunçosa, mas o que me interessa aqui é Simônides canta uns e outra a depender de quem paga, não é? A depender do patrono cujo serviço, ou do patrono que requisita seus serviços, tá? Então, eu acho que colocando lado a lado esses dois exemplos, isso fica muito claro, que não é uma questão de fidelidade política ou algo do tipo, não é? Ele está mais interessado, de alguma forma, em conseguir atuar como poeta nessas novas condições sociais que o momento histórico, o contexto histórico lhe impôs. E nesse contexto tem uma anedota curiosa extraída de Ateneu, né, da sua obra Sábios em Banquete, de Hipnosofistas, que é um autor tardio, né, século II depois de Cristo, mas que traz muitas anedotas interessantes da história da literatura grega, em que ele nos conta o seguinte, aí na passagem de número do livro 14, passagem de número 656d. Simônides era verdadeiramente um sovina sórdido, como afirma Cameleão. Em Siracusa, Hierão tinha o hábito de enviar-lhe uma porção diária de comida. Simônides, contudo, vendia publicamente a maior parte dela, mantendo apenas uma pequena parte para si mesmo. Quando alguém lhe pergunta por quê, ele respondia: para que a generosidade, megaloprepeia, de Hierão seja tornada clara, bem como meu próprio decoro, cosmiotes. Eu trago aí os termos gregos porque eles vão ser importantes para a análise que a Anne Carson faz dessa passagem, porque o que fica sugerido aqui pelo Ateneu é essa ideia, né, tradicional de Simônides como alguém preocupado única e exclusivamente com o dinheiro, né?
essa imagem que é construída por Aristóteles, por Ateneu e por vários dos outros autores que falam da sua poesia e que são os responsáveis por citar trechos dele, de modo geral, reforçando esse entendimento de alguém que, nesse momento de entrada da moeda na cultura grega, né, de entrada mais ampla, mais difundida, teria de alguma forma sucumbido à ganância econômica. Mas vejam que interessante a sugestão da Anne Carson para essa passagem. Ela nos diz, aí no livro dela de 99, que está citado no final da bibliografia: por que Hierão envia a Simônides um jantar para a viagem? Em inglês, delivery, né? um jantar via delivery, ao invés de recebê-lo numa relação tradicional de comensalidade. O dinheiro modifica as relações entre pessoas, intromete-se em suas mãos. O dinheiro desarma os graciosos gestos de uma economia aristocrática e inscreve-a nas superfícies de artefatos. A tradição da avareza de Simônides representa uma poderosa abstração dessa realidade, medindo o abismo que estava começando a se abrir entre o poeta e seu patrono nessa idade de comercialização e profissionalismo. O poeta no século V a.C. não é mais visto como um membro do mesmo corpo social que sua audiência, e as operações da xenia já não bastam para assimilá-lo. Como a comida vendida por dinheiro, o poeta profissional permanece um estranho incapaz de ser incorporado. Eu acho essa proposta da Anne Carson de leitura para esse trecho muito rica, na medida em que ela de alguma forma mostra um ponto cego nas leituras que os próprios antigos fizeram da figura de Simônides. Por quê? Eles, muito, digamos, próximos do evento, né, muito diretamente relacionados com ele, e todos, não é, de uma perspectiva eminentemente aristocrática, não parecem ter se dado conta de algumas implicações que o dinheiro tem, não para o indivíduo ou para o que seria uma, digamos, dimensão negativa no comportamento do indivíduo, mas sim para as relações sociais como um todo. E quando a gente leva em conta, então, essas relações sociais, o contexto em que Simônides compunha sua poesia, o seu gesto de vender o jantar enviado por ele, não é? Para ele, pelo tirano, pode ganhar um sentido diferente. Ao invés de significar, né, uma espécie de ganância que o levaria ao extremo de vender a própria comida para juntar dinheiro, faria significar, por meio desse gesto, justamente o autocontrole, a medida daquele que, insatisfeito com o tratamento que lhe era conferido na corte de Hierão, ao não ser convidado para participar dos banquetes, ao não ser considerado digno de partilhar da mesa e da convivência dos aristocratas daquela corte, fazia uma espécie de protesto público, né? Mostrando, de alguma forma, denunciando, criticando a sua própria condição aos olhos daquele tirano Hierão em Siracusa. Eu acho essa proposta muito interessante, né? E, de uma forma geral, ela permite compreender o contexto histórico. E vejam, né? Para finalizar essa breve exposição da poesia de Simônides, vale mencionar ainda algumas histórias fantásticas ainda relacionadas a essa figura poética. Na sua tradição biográfica, ou seja, naquilo que se escreveu sobre ele, chegam esses dois fragmentos, não é, um seguido do outro, dando indicação de uma continuidade, não é, de uma mesma história, e é dito que nas vésperas de deixar uma cidade, porque um elemento biográfico, não é,
e aqui essa questão biográfica a gente sempre tem que abordar com certa cautela, porque muito disso foi criado a partir dos próprios poemas e posteriormente empregado para interpretar, por sua vez, esses poemas, num ciclo vicioso que foi denunciado por vários autores, mas dentre as pessoas que nós consultamos aqui, não é, no âmbito desse curso, pela Juliana Ragusa, que tem inclusive um vídeo sobre Safo, em que ela aborda essa questão. É preciso muito cuidado, então, com essa tradição biográfica, mas ela nos diz o seguinte, que Simônides viajava frequentemente, fazendo o que hoje a gente entenderia como turnês musicais, não é? Então viajava por várias cortes de tiranos, por várias póleis gregas, oferecendo seus serviços poéticos e trabalhando para aquelas que lhe oferecessem mais. E numa dessas viagens, quando ele estava prestes a ir embora, ele, andando na praia, encontra um cadáver de um náufrago. Compadecido com aquilo, ele vai até a cidade e providencia todo o necessário para as honras fúnebres àquele cadáver de uma pessoa desconhecida, uma vez que era extremamente piedoso, né? Era fundamental para, digamos, a sociedade grega antiga, a honra aos mortos, né? Honrar mesmo o cadáver de uma pessoa desconhecida. E Simônides então mostra a sua reverência, não é, a sua piedade ao fazer isso e compor o seguinte dístico elegíaco que ele inscreveu na estela dedicada a essa tumba, né, ao cadáver enterrado nessa tumba, em que ele diz: que meus assassinos tenham um destino igual ao meu, ó Zeus Xênios, enquanto os que me enterraram tirem proveito da vida. Então aí uma espécie de dedicatória a esse cadáver, a esse morto, em que, de alguma forma, o próprio Simônides, sem se nomear, coloca ali uma prece feita a Zeus protetor dos hóspedes ou dos anfitriões, né? Zeus Xênios, então Zeus protetor da Xenia, que ele então proteja Simônides, não é? Porque era ele que, afinal de contas, tinha sido responsável pelo enterro daquele cadáver. E durante a noite, Simônides tem uma visão em que o morto, enterrado por ele, lhe aparece e diz para ele não pegar o navio que ele pretendia pegar no dia seguinte, né, não embarcar nesse navio, porque ele sofreria um naufrágio. Simônides, no dia seguinte, vai até o navio, informa os tripulantes de que ele tinha visto aquela visão em sonho e afirma que não vai pegar o navio e sugere que, inclusive, os tripulantes, né, os navegadores, não façam a viagem. Porém, eles fazem a viagem, o naufrágio de fato acontece, todos morrem e Simônides é salvo, vindo então a compor esse segundo dístico elegíaco em que ele diz, e inscrevendo na tumba, né, na mesma tumba, este é o Salvador de Simônides de Ceos, o qual, apesar de morto, ofereceu ao vivo uma graça. Então vejam, esse complemento, não é, com um novo dístico elegíaco na mesma tumba, de alguma forma identifica o morto por meio da fama, não é, da celebridade de que desfruta o próprio Simônides ao nomeá-lo ou ao indicá-lo como seu salvador, né, como aquele que lhe ofereceu, mesmo estando morto, uma graça. Né? Obviamente é um dístico muito interessante porque contrapõe aí morte e vida, de alguma forma sugerindo o contrário do que a gente esperaria, não é? Então um morto oferecendo uma graça ao vivo, quando a princípio justamente tinha sido o contrário, não é? Simônides oferecendo ali um enterro digno, as honras fúnebres dignas para o cadáver.
Então, assim, uma história muito interessante e que dá, de algum modo, uma espécie de reviravolta nessa imagem mais tradicional, não é, de um Simone de Sovina. Porque o que explicaria ele gastar o tempo, o dinheiro, não é, o investimento dele em enterrar um desconhecido, senão o seu cuidado com os valores tradicionais gregos, ao contrário do que a tradição parece sugerir para ele. E é nesse mesmo sentido, não é, de um Simônides mais do que pervertido pelo dinheiro, um Simônides que se vê diminuído por essas novas condições sociais e que protesta e que mantém um respeito, uma reverência perante os trabalhos, os valores tradicionais, que um trecho como esse, extraído do Cícero, vai corroborar. Vejam só. Tenho reconhecimento pelo ilustre Simônides de Ceos, o qual, dizem, foi o primeiro a apresentar uma arte da memória. De fato, afirmam que durante um banquete em Crânon, na Tessália, na casa de Scopas, homem afortunado e nobre, enquanto cantava a ode que compusera em sua homenagem, na qual pelo ornato, segundo o costume dos poetas, havia muitas partes em homenagem a Castor e Pólux, Scopas, de modo extremamente sórdido, afirmou que pagaria a metade do combinado pela ode. Quanto ao restante, se lhe aprovesse, que o pedisse a seus Tindáridas, a quem louvara tanto quanto a ele. Dizem que, pouco depois, Simônides foi chamado à rua, pois havia 2 jovens à porta chamando-o insistentemente. Ele se ergueu, foi até a rua, não viu ninguém. Entrementes, nesse intervalo, o teto da sala em que Scopas se banqueteava veio abaixo. Esse desabamento o matou, esmagando-o junto com seus parentes. Quando seus familiares quiseram sepultá-los e não conseguiram de forma alguma reconhecê-los devido ao esmagamento, disse que Simônides, pelo fato de se lembrar do lugar em que cada um deles estava reclinado, indicou para o sepultamento a posição de cada um. Conta-se que, advertido por tal evento, ele descobriu que é sobretudo a ordem que traz luz à memória. Essa passagem do Cícero está na obra do Orador, no trecho citado aqui. Ela é muito interessante porque, vejam, tem um motivo tradicional, não é, da questão do pagamento, mas aqui ela se encontra de alguma forma invertida, uma vez que Simônides segue o protocolo tradicional da poesia mélica grega, aqui no caso a poesia encomiástica, não é, de louvor em honra a Scopas, alguém que é apresentado aí como um tirano, não é, como um aristocrata, na Tessália, não é, em Crânon, e no encômio que Simônides compõe em honra a Scopas, ele recorre às figuras divinas de Castor e Pólux, não é? Filhos de Zeus com Leda, e semidivinos, não é? Com uma história muito interessante, cujos detalhes eu não vou trazer aqui agora, mas que valeria a pena mencionar ou valeria a pena pesquisar. Em todo caso, Simônides compõe esse encômio de forma tradicional, que é recorrendo a figuras divinas para, de alguma forma, exaltar a figura humana ali cantada, ali glorificada. Não é? Mas vejam, Scopas, tamanha é a sua pretensão que ele se vê diminuído uma vez que uma parte dos versos foi dedicada não a ele, mas sim a essas figuras divinas de Pólux e Castor. E nesse sentido ele diz, eu vou pagar apenas metade, porque apenas metade dos versos do seu poema foram cantados em minha honra, o restante foi cantado em honra a essas figuras divinas ou semidivinas, você pode exigir delas o pagamento. E a virada irônica, não é, da anedota
é que Castor e Pólux, então, se manifestam, de certa forma, e pagam o que era devido a Simônides, salvando-o do desastre que se abate sobre o palácio em Crânon, não é? Eu não vou entrar aqui nos detalhes da arte da memória, né, dessa menção que Cícero faz, de que então Simônides foi o inventor dessa arte da memória, embora valha a pena pelo menos mencionar que esse topos retórico tem uma larga história no Ocidente, não é? Essa ideia de uma arte da memória baseada nos lugares, não é? Então, imaginar um discurso como sendo uma casa, um palácio, tem muita força ao longo da Idade Média, tendo vigido de alguma forma durante todo o chamado Império da Retórica, não é? Então, é bem interessante que isso remonte de alguma forma via Cícero ao próprio Simônides, não é? A um poeta. E aqui, só para terminar, não é? Os seus famosos encômios guerreiros, não é? Ou seja, os seus cantos de honra, de glorificação de guerreiros mortos em batalha. Aqui um talvez dos mais célebres em honra dos espartanos mortos na batalha de Termópilas, não é? Que é tema lá daquele filme Os 300, não é? De Esparta, que se baseia de alguma forma no relato que Heródoto faz do evento e que está presente no imaginário grego e no imaginário ocidental de forma bastante viva, uma vez que esses guerreiros espartanos, né, compostos, enfim, num exército composto por cerca de 300 guerreiros espartanos e apoio de tropas auxiliares, foi selecionado para tentar brecar o avanço das tropas persas, o que ele fez com bastante distinção, né, e valor, embora eventualmente tenham sido superados ao, enfim, ao verem seu flanco desprotegido, não é? Por ação de um traidor que conseguiu indicar um caminho para a retaguarda da tropa, que se viu assim cercada e veio a ser eventualmente destruída. Em todo caso, Simônides é então contratado pelos espartanos, né, para escrever esse encômio em dísticos elegíacos, e ele escreve o seguinte: dos mortos em Termópilas, bem gloriosa a fortuna, belo o destino. Um altar o sepulcro, e em vez de lamento, memento, de pesar, louvor. Tal mortalha, nem o bolor, nem o tempo que tudo doma dissiparão. Este santuário de nobres varões elegeu a boa reputação da Hélade como sua habitante, e Leônidas o testemunha, de Esparta o rei, ao ter legado grande adorno de excelência e perene glória. É um encômio bastante bonito, não é? Na medida em que retoma motivos tradicionais já mencionados por nós para a poesia arcaica, como a permanência da glória para além da morte, não é? Quando essa glória é conquistada em batalha, tal como feito por esses guerreiros espartanos, que convertem então o que seria ocasião de lamento numa ocasião de memória, não é? Uma ocasião de pesar é convertida numa ocasião de louvor imorredouro, não é? Uma vez que nem o tempo, nem o bolor, não é? Nem o mofo, nem a destruição pelo tempo jamais conseguirão dissipar. E essa sepultura se converte então num santuário de nobres varões de boa reputação, que são destacados a partir do nome de seu rei, não é? Leônidas, rei de Esparta, que ali morreu liderando-os, demonstrando, por um lado, sua excelência, não é? Seu valor guerreiro, sua areté, e uma glória sem fim, não é? Uma glória perene, uma glória imorredoura. Então vejam,
embora a gente fale de transformações sociais, de mudanças nos valores, há muito que permanece, não é? Eu trouxe esse encômio justamente para mostrar que certos valores tradicionais da poesia arcaica permanecem muito fortes ao longo de todo o período clássico. E aqui, na verdade, o último é agora, não é? Sobre a excelência, tem um fragmento de Simônides, o de número 579, em que é dito o seguinte: há um relato. A excelência mora em rochas inacessíveis, perto dos deuses, e tem custódia sobre sacro local. Aos olhos de todos os mortais não é visível, senão a quem vem de dentro o suor morde peito e alcança o ápice da coragem. Então vejam aí mais um motivo tradicional, não é? Relativa à dificuldade da excelência, a dificuldade de se alcançar e de se demonstrar a areté, não é? Sempre em comunidade com os deuses, em associação com os deuses, tal como nós vimos também lá na demonstração dos valores típicos da poesia arcaica, não é? E aqui apresentada como algo que não se apresenta, não é? Visível aos olhos dos mortais, senão àqueles que se esforçam para alcançá-la. Basicamente o mesmo motivo que a gente viu em Trabalhos e Dias do Hesíodo. Né? Então, um motivo tradicional da dificuldade de aquisição e de demonstração da virtude. Tá? Aí aqui a gente faz um passeio bem rápido por essa figura de Pratinas de Fliunt, que é apresentado por essa enciclopédia bizantina do século XI, a chamada Suda, da seguinte forma: filho de Pirrônides ou de Encômio, da região de Fliunt, um poeta de tragédia. Competiu contra Ésquilo e Quérilo na 70ª Olimpíada e pela primeira vez escreveu dramas satírico. Enquanto exibia uma peça, vieram abaixo as arquibancadas, sobre as quais sentavam-se os espectadores, e por isso o teatro foi construído em Atenas. Exibiu 50 dramas, dos quais 32 eram satíricos, mas só venceu uma vez, entre 500, 499, 497 e 496. É bem interessante, então, vejam, é um poeta desse mesmo período, da passagem do século VI para o V, ou seja, a passagem do que a gente considera final do período arcaico, início do período clássico. As informações da enciclopédia Suda nem sempre são confiáveis, ou melhor seria dizer, muitas vezes não são confiáveis, porque bebem de fontes muito diversas de modo relativamente indistinto, não é? E a gente não tem controle da origem de muitas dessas informações, mas eu trago aqui apenas para situar uma biografia talvez meio ficcional desse poeta, em todo caso mostrando a sua participação nas disputas, não é, poéticas realizadas em Atenas, em torno das tragédias, sendo que ele próprio parece ter sido o primeiro a escrever o que é chamado aqui de dramas satíricos, né? A palavra em grego é satyros, que está aí do lado, que nós veremos logo mais a partir de um trecho de Ateneu, o que poderia ser isso. E Ateneu, nessa passagem que eu cito do livro 14 dos Deipnosofistas, nos afirma que Pratinas de Fliunt, como auletas e coreutas assalariados houvessem usurpado as orquestras, ou seja, uma vez que os tocadores do aulós, aquele instrumento de sopro duplo, sobre o qual nós já falamos antes, e membros do coro, dançarinos, cantores, tivessem usurpado as orquestras, os lugares de apresentação das performances, por salário. Então, essa é uma informação importante, assalariados, palavra em grego
em grego que está aí do lado, mistophoron, né? Então em troca do mistos, em troca de pagamento, ele se indignou, porque já não eram os auletas que acompanhavam os coros, mas sim os coros que acompanhavam os auletas. E a ira que sentiu contra semelhante procedimento, Pratinas claramente a expressou no hiporquema seguinte. Hiporquema é o nome dado a esse gênero poético, pelo menos aqui por Ateneu, embora os especialistas hoje tendam a classificar a poesia que nós vamos ler na sequência como um ditirambo. Há muito debate sobre a época em que essa anedota provavelmente deve ter se situado. Alguns identificam aqui referências muito claras à chamada Nova Música de fins do século V, enquanto outros aceitam, não é, essa caracterização feita por Ateneu como algo possível para fins do século VI. Então vejam aí algum debate sobre o contexto histórico em que isso aconteceu, embora, enfim, não haja muita disputa sobre a época em que Pratinas viveu. Se a gente acredita que a atribuição desse poema a ele é efetiva, mesmo que essas palavras de Ateneu não sejam precisas, não é, descrevendo o contexto em que o poema teria sido pronunciado, é muito interessante o que fica sugerido por esses versos. Vejam aí o que então esse Pratinas vai cantar. Que tumulto, que danças são estas? Que rumorosa injúria caiu sobre o altar de Dioniso? Meu é Brômio. Só eu devo cantar, só eu devo clamar, quando me precipito com as náiades, através dos montes, qual um cisne, com sua melodia de multicolor plumagem. Rainha é a canção estabelecida pela Piéria Musa, mas o algoz, na dança, a segunda seja, serva que ela é sem dúvida. Somente a pândega dos que socando às portas, entre sopapos de jovens bêbados, se ele quiser, que fique como comandante. Fere aquele que o sopro tem do mosqueado sapo, anda, às chamas com esse caniço gastador de saliva, roucamente gaguejando em seu paramelo rítmico andar. Ínfima criatura de mercenária broca, olha, da mão e do pé, o gesto verdadeiro é este. Ó triambo, ditirambo, senhor dos cabelos de Hera, escuta, pois, minha dórica canção. Essa passagem que a gente acaba de ler é muito rica. Os ecos da discussão sobre a nova música, tal como a gente encontra refratado num Platão, são muito fortes de fato, não é? Quem está com a República relativamente fresca na cabeça vai se lembrar que Sócrates frequentemente defende que as palavras devam ser as líderes da parte musical, não é, da parte instrumental da música, e não vice-versa, como no período dele começava a acontecer devido à presença de músicos virtuosos, não é? Fazendo então apresentações virtuosísticas de instrumentos musicais, nas quais as palavras eram um mero complemento. Em todo caso, esse trecho, né, esse hiporquema citado por Ateneu e hoje entendido como uma espécie de ditirambo, não é? do Pratinas de Fliunt, é muito rico, não é? Nas suas várias associações com Dioniso, na sua espécie de crítica àqueles que cantam e participam das performances em troca de pagamento, daqueles que então dão a prerrogativa de, digamos, de comando da performance
aos instrumentos, sobretudo ao loss. As imagens são extremamente cômicas, meio bufas, não é? O próprio vocabulário, na tradução eu tento manter um pouco desse elemento cômico que a gente vai encontrar depois em Aristófanes, que é uma criação do vocabulário esdrúxula, né? Para melo rítmico cantar e assim por diante, em referências a uma música sem limites, né? Uma música excessiva. Então, assim, realmente são temas platônicos, embora, a meu ver, nada, enfim, seja decisivo na determinação da data desse poema, sendo que o Platão pode, obviamente, ter se valido de críticas anteriores a ele e incorporado essas críticas no seu próprio pensamento à poesia tradicional. Tá? Então vejam o comentário que faz aqui um estudioso. É preciso chamar atenção, pelo menos para a reivindicação feita pelos silenos nos versos de abertura da canção. Eles presumem ser competentes para julgar a qualidade da música e da dança oferecida a Dioniso na cidade de Atenas. Eles justificam sua reivindicação de expertise, contudo, não pela enumeração de seu conhecimento ou experiência com gêneros corais urbanos, mas pela referência à sua prática tradicional de brincar com as ninfas nas montanhas. Implícita em sua vanglória está a ideia de que o ritual urbano coral deve suas origens de algum modo à pândega mítica dionisíaca. A ligação é enfatizada através de referências a lugares. A localização da ação é definida pela palavra timele, no verso 2, no teatro de Dioniso, na parte central de Atenas. Ao contrastar a canção e a dança que eles encontram nesse espaço, com sua própria forma de pândega, contudo, os silenos projetam-se nas montanhas. Essas duas atividades, ritual urbano coral no teatro de Dioniso por um lado, e a vida mítica dos silenos e das ninfas nas montanhas por outro, tendem a ser concebidas nos estudos modernos como distintas, mas estão aqui fundidas. Esse é um trecho de um artigo desse Hedrin, de um livro de 2007, escrito originalmente em inglês. Como eu já disse antes, não é, no nosso tratamento dos deuses Apolo e Dioniso, o ditirambo é uma canção coral em honra a Dioniso. A gente viu um ditirambo de Arquíloco, não é, o fragmento 120, o Est, e aqui a gente, enfim, provavelmente está lidando com um outro ditirambo. O Hedrin sugere que se trata de uma canção coral por conta do esquema métrico seguido nesse poema, mas também pela presença de uma primeira pessoa do plural, não é, que se identifica com os sátiros celebrando essa canção, não é? E de alguma forma apontando para representações de sátiros em dança, contracenando, não é, com ninfas, tal como aparece em representações pictóricas da cerâmica ática de fins do século VI, início do século V, como eu pretendo mostrar logo na sequência, e que alguns estudiosos relacionam com as possíveis origens do drama. Não é? Há muito debate sobre esse tema. Eu não vou desenvolver, pelo menos por hora, esse tema no nosso curso, embora seja interessante levar em conta essa atmosfera dionisíaca como algo bastante característico das performances primevas do drama e de formas dramáticas na Atenas de inícios do século V, não é? Então, na tragédia, na comédia e no drama satírico. Eventualmente no ditirambo, como é aqui o caso. Vejam aí, então, essas representações pictóricas às quais eu aludi. A primeira delas de cerca de 550 a 500 a.C. A gente vê
sátiros, não é, numa performance. À direita, um sátiro segurando o aulós, não é, esse instrumento de sopro ao qual nós nos referimos anteriormente. Esses sátiros têm cauda de cavalo, tem inclusive orelha de cavalo, os falos eretos, né? Eles são de alguma forma a representação da exuberância de uma natureza excitada, né? De uma natureza que transborda, e eles estão de alguma forma ali acompanhados por figuras femininas, não é? Figuras femininas a gente, enfim, estipula por algumas características da pintura. Embora o fato de elas serem representadas com a pele negra, não é, como a gente disse antes, numa aula anterior, provavelmente indique que se trata, na verdade, de homens participando de uma performance, uma vez que mulheres na simbologia, né, na iconografia tradicional ateniense, são representadas com a pele branca, não é? Enquanto homens são representados com a pele negra. Então, isso é um dado interessante que ajuda a compreender essa imagem como referente não a uma imagem mítica, mas a uma imagem de uma performance. Vejam que, além disso, o único dos sátiros que tem os pés animalescos, né, de cavalo, enfim, de algum animal como um equino, é provavelmente o líder desse coro que se encontra à direita segurando o aulós. Os demais têm pés humanos. Tá? Na imagem à direita a gente vê um sileno e uma ninfa dançando. É uma imagem de cerca de 550 e que faz parte aí dessa mesma atmosfera satírica, embora aqui a representação provavelmente é mitológica, né? É mítica, uma vez que a representação é de fato de uma ninfa. Vocês vejam aí a iconografia, né? Representação de figuras femininas com a pele branca e ela interagindo com o sátiro, com o sileno, né? Aí nessa outra imagem, ainda de cerca de 550 a.C., a gente tem a figura de Dioniso ocupando uma posição central. Ele segura esses ramos de Hera que o identificam. Tem um cálice numa das mãos, não é? É a figura arcaica de Dioniso como um homem barbado, não é? Vestido à moda bárbara, com um manto longo e circundado por sátiros e ninfas, numa representação do mito, tá? Que pode ter no seu fundo uma dimensão de performance coral, mas que não é representada enquanto performance, mas sim representada a partir das figuras do mito às quais uma possível performance coral remeteria. Na sequência, ainda figuras de Dioniso, ambas pertencentes ao mesmo vaso, não é? Num dos lados do vaso a gente tem Dioniso e Ariadne reclinados, enquanto os silenos dançam em torno deles, não é? Segurando em seus ombros e cabeças, não é? Ninfas que tocam ali o aulós, não é? Que fazem uma espécie de performance para entreter o casal divino, e que consiste aqui numa referência ao mito tradicional de Dioniso, que resgata Ariadne após seu abandono por Teseu, não é? No outro lado da ânfora, a gente tem 5 silenos que avançam com vários implementos do banquete, né? São diferentes vasos, o aulós dançando, um deles parece levar um odre de vinho, não é? E que tem ali os traços tradicionais dessas figuras mitológicas que são os silenos.
E com isso a gente chega finalmente à figura de Píndaro, não é talvez o mais célebre dos poetas sobre os quais nós vamos tratar hoje, que viveu aí entre os anos de 518 e 446 a.C., com uma carreira, digamos, em alguns momentos em competição com Simônides. Esse é um elemento biográfico curioso, não é? Eles parecem, justamente porque desempenhando a função poética em gêneros equivalentes, muitas vezes nos mesmos gêneros, num período de mercantilização da poesia, entraram eventualmente em competição, não é? Um com o outro. Em todo caso, eu destaco aqui de cara alguns aspectos formais da poesia de Píndaro e que são distintos, não é, da poesia que nós vimos anteriormente, embora, obviamente, em diálogo com a produção mélica coral, sobre a qual nós já falamos no curso anterior sobre poesia mélica. Vejam o que a Ragusa diz aí. Na mélica pindárica, composta em dialeto dórico poético, em que se acham epsismos, eolismos e beocismos, de performance mais usualmente coral do que monódica, há que notar, entre outras características formais e de conteúdo, o uso frequente da estrutura triádica, organização métrica presente na obra dos poetas desde Estesícoro, nas quais exibe notáveis mistura métrica e variação rítmica, logo musical. Os arranjos métricos de Píndaro são extremamente complexos. Não é? Essa é uma questão bastante espinhosa, embora esse arranjo triádico seja comum na sua poesia, em que uma estrofe se faz seguir de uma antístrofe, ambas com o mesmo arranjo métrico. A gente, inclusive, especula que, por terem o mesmo arranjo métrico, provavelmente tinham o mesmo arranjo instrumental e coreográfico, só que provavelmente com, enfim, algum tipo de deslocamento na direção, um tipo de mudança, mas com as estruturas básicas mantidas. E em termos de dialeto, não é, prevalece o dórico, não é, um dialeto falado, por exemplo, em Esparta, falado, por exemplo, em Tebas. Embora ele recorra também a vocábulos característicos da poesia épica, não é? Os epsismos, da poesia eólica, os eolismos, e da região da Beócia, não é? Onde se encontra a sua cidade de Tebas, não é? A sua cidade natal, então recorrendo também a beocismos. Tá? Então, essas são características formais que precisamos sempre levar em conta quando abordamos uma poesia de Píndaro. A maior parte da sua produção poética que nos chegou consiste em encômios em homenagem a vencedores de competições atléticas, olímpicas, píticas, istmicas e neméias, nos quais as referências a certos mitos tradicionais e a fatos biográficos relevantes do vencedor se mesclam com menções à sua atuação atlética vitoriosa. E isso é uma questão que a gente tem que levar em conta, que esses aspectos, não é, dos assuntos, de alguma forma desenvolvidos ao longo de cada um desses encômios escritos por Píndaro, em homenagem a vencedores nas competições atléticas, são fundamentais para que compreendamos a riqueza, a complexidade e a dificuldade desses poemas. A gente tem duas traduções recentes das poesias de Píndaro e nas duas a quantidade de notas é muito grande. Por quê? Para compreender o que se encontra em jogo nesses poemas, é preciso se dar conta da ocasião de performance em que eles ocorreram, que eles foram compostos, para a qual eles foram compostos. E isso envolve, na maior parte dos casos, vitória
de alguém em competições atléticas. Então, quem é esse sujeito? Em qual competição ele foi vitorioso? A que família ele pertence? A própria ocasião de performance, onde isso vai ser executado, para que público, em que ocasião, não é? Há uma festividade religiosa, em que lugar, há alguma divindade local. E um último elemento, quais as divindades, quais os mitos, qual o apoio tradicional a que se recorre para reforçar esses outros elementos mencionados antes. Ou seja, funciona numa espécie, em cada um desses poemas, uma espécie de rede de referências em que o aqui e agora da performance é potencializado por se ancorar numa tradição mitopoética mais tradicional e que serve, não é, como um todo para projetar a figura ali cantada, não é? Então do atleta, do guerreiro honrado naquele poema e que de alguma forma suscita também o se alçar, o se destacar também do próprio poeta, não é? Porque o poeta se associa nesse movimento de louvor ao atleta vencedor, como ele próprio também um poeta vencedor. Não é? E vejam como então a figura do poeta se destaca na produção poética de Pindaro. Aqui um trecho da segunda Ode Olímpica, na tradução da Glória Braga Oneley e da Shirley Peçanha, num livro de uma dessas traduções que eu mencionei e que se encontra na bibliografia, quando Píndaro diz: eu tenho muitas rápidas flechas debaixo do braço na aljava, compreensíveis aos inteligentes. Para a massa, há necessidade de intérpretes. Sábio é aquele que conhece, por natureza, muitas coisas, mas os que aprenderam, como corvos violentos, que grasnem em vão em sua loquacidade, contra a ave divina de Zeus. Agora, aponta o arco para o alvo. Vai, meu coração. Quem devemos atingir de novo, lançando de nosso delicado ânimo as gloriosas flechas? Esse é um trecho muito belo, não é? Em que vários temas são trazidos à tona por Píndaro. O primeiro deles é esse destaque do poeta do vulgo, né? do grosso das demais pessoas, uma vez que ele, por seu engenho, por sua capacidade, mostra mais aptidão para compreender aquilo que os demais não compreendem. Não é? Esse é um tema tradicional aristocrático, né, da poesia grega e que vai eventualmente ser desenvolvido inclusive por um Heráclito, não é? Mas que está muito presente aqui no Píndaro, um poeta eminentemente aristocrático. E é nessa passagem que ele desenvolve, como em algumas outras do seu corpus poético, essa imagem do poeta como alguém que atira flechas. Não é? Obviamente, todas as referências tradicionais do arqueiro são fundamentais aqui, e é interessante que seja justamente uma imagem bélica, relacionando poesia e combate, tal como a gente viu desenvolvido lá na poesia de Arquíloco, mas aqui com uma ênfase na perícia, uma ênfase na técnica poética, na precisão do canto, e que vai ter uma larga continuidade na tradição poética ocidental, chegando inclusive a poetas contemporâneos, né? Essa ideia do poeta como alguém que lança flechas. Então, eu acho esse trecho muito emblemático. E é imprescindível levar em conta que Píndaro, embora seja responsável por manter em sua poesia uma série de topoi, né, de lugares comuns tradicionais, ele ao mesmo tempo sugere uma releitura dessa tradição poética.
Vejam aí um trecho na tradução do Roosevelt Rocha, não é, que é a outra tradução recente da obra de Píndaro. No caso do Roosevelt, é a tradução da obra inteira, não apenas das Olímpicas, mas que aqui, não é, então nessa Olímpica, na primeira Olímpica, é dito o seguinte: sim, maravilhas muitas há, e de algum modo também dos mortais, o falatório vai acima da veraz palavra. Adornados com mentiras intrincadas enganam os mitos. Mas a cáris, que provê todo o mavioso aos mortais, trazendo honra, até o incrível faz com que crível seja a miúde. Mas os dias vindouros são as testemunhas mais sábias. É conveniente ao homem dizer sobre os deuses belas palavras, pois menor é a culpa. Filho de Tântalo, sobre ti contra meus predecessores falarei. Então vejam, começa, não é, com uma espécie de afirmação de caráter geral, não é? Maravilhas muitas há, e de algum modo também dos mortais, o falatório vai acima da veraz palavra. Então, nesse motivo tradicional, segundo o qual o vulgo, não é, o grosso, os muitos, né, os hoi polloi, a multidão se engana, não é? A multidão se deixa guiar pelas aparências e por isso não compreende a verdade. Não é? E é nesse sentido que os mitos são mencionados aí por Píndaro como adornados com mentiras intricadas e por isso responsáveis por enganos. Mas ele diz que ele próprio vai se mostrar mais reverente, vai se mostrar mais respeitoso dos valores tradicionais e nesse sentido se propõe a cantar o mito referente ao filho de Tântalo de forma diversa daquela que foi praticada por seus predecessores. Não é? Então, Píndaro, de alguma forma, inaugura aqui uma espécie de crítica da moral, não é? De certos poemas, de certos poetas, na veia do que será seguido também por Platão, né? E que já está de alguma forma sugerido por Xenófanes, pelo próprio Heráclito e assim por diante. E vejam como nessa seara, né, nessa ideia de uma espécie de crítica à tradição, ele propunha, num fragmento muito quebrado, não é, que é o relativo ao Pean 7b, aí na tradução também do Roosevelt, ele propõe o seguinte: cantai hinos, e de Homero, não pela repisada estrada indo, mas sobre cavalos alheios, já que, alada carruagem, musa, suplico à filha de belo peplo de Urano, Mnemosine, e às suas filhas que habilidade concedam. Pois cegos são os espíritos dos homens, aquele que sem as heliconíades a profunda via da sabedoria procura. Mas a mim elas entregaram esta imortal labuta. E vejam que essa passagem é muito interessante porque, por um lado, ela diz, não é, que não vai seguir a repisada estrada de Homero, né? Enfim, ela de alguma forma requisita junto às musas, ela pede isso, solicita esse favor às musas, então de inaugurar uma forma de poesia sobre cavalos alheios, sobre cavalos que não esses de Homero, né? Evitando então o velho caminho da poesia épica, mas ele faz isso recorrendo a um motivo bastante tradicional, não é? Da memória, não é? Dessa mãe das musas, que de alguma forma concedem habilidade ao poeta para que ele se faça então conhecedor da via da sabedoria. Aqui ele parece claramente afiliado a uma compreensão hesiódica de poeta, tal como a gente viu lá na Teogonia, e
ao fazer essa crítica, de alguma forma, à poesia épica homérica, se não uma crítica, pelo menos uma demarcação de distância, de distanciamento, ele inaugura algo que vai ser retomado por Calímaco de forma muito criativa no período helenístico, e que vai retomar basicamente essa mesma imagem, depois vai desenvolver outras imagens, mas de evitar a trilha muito batida por aqueles que tentam imitar Homero, né? Então essa é uma passagem também com uma rica continuidade, uma rica permanência no âmbito da literatura grega antiga. E aqui, só para se ter uma ideia, não é, de que forma uma poesia de Píndaro se articula, não é, lidando com aqueles vários elementos que eu mencionei anteriormente, a ocasião de performance, o homenageado, a família do homenageado, o mito ou os mitos, as divindades que são ali honradas, mencionadas para de alguma forma exaltar ainda mais essa figura atlética. Eu vou aqui sugerir a leitura de uma ode completa de Píndaro, não é? Curta, não é uma das mais curtas, mas só para que a gente tenha então uma visão desse todo, tá? Ele diz: soberano condutor dos trovões de pés incansáveis, ó Zeus, as tuas horas, dando voltas ao som do canto de variados tons da lira, me enviaram, como testemunha dos elevadíssimos jogos. Mas quando os amigos da hospitalidade alcançam êxito, logo os nobres se alegram com a doce notícia. Pois bem, filho de Cronos, tu que dominas o Etna, peso tempestuoso do terrível tifão de 100 cabeças, recebe em nome das graças, próprio de um vencedor olímpico, este cortejo processional. Luz duradoura de façanhas, de vastos poderes, na verdade ele, o cortejo, chega graças ao carro de Psâmes, que, coroado com oliveira de Pisa, se apressa para levantar a glória para a Camarina. Que o Deus seja benévolo às suas preces futuras, pois eu o celebro, ele que é muito preparado na criação de cavalos, que se alegra com os atos da hospitalidade acolhedora de todos, e se volta para a tranquilidade amiga das cidades com mente pura. Não mancharei com mentira meu discurso. A persistência é a prova dos mortais. Como aquela que libertou o filho de Clímeno do escárnio das mulheres de Lemnos. Ao vencer a corrida com armadura de bronze, disse à rainha Hipsíple, quando ia em busca da coroa: este sou eu em rapidez. Minhas mãos e meu coração são a mesma coisa. Nascem também nos jovens varões cabelos grisalhos, muitas vezes antes do tempo próprio da idade. É a Ode Olímpica de número 4, aqui na tradução da Glória Braga Onelei e Shirley Peçanha. Eu não vou analisar essa ode completa, não é? Eu sugiro que interessados pesquisem na bibliografia, não é? A versão da tradução que eu acabei de citar traz muitas notas para referenciar cada uma dessas figuras, mas o que me interessa notar e demonstrar aqui é a complexidade dessa poesia, em que é preciso levar em conta essa menção ali a um cortejo processional, que faz então uma espécie de autorreferência. A gente tem que imaginar esse coro sendo executado então, ali em performance, e chamando a atenção do público presente para si próprio, para a própria ocasião. A referência a Psâmes como então o vencedor olímpico, provavelmente, não é, ali da competição de corrida de carros, não é? Ele é mencionado como alguém que cria cavalos, como um grande criador de cavalos, e a referência aos mitos, a princípio, a Zeus, não é? Na sua relação daquele que venceu o tifão, daquele que é o grande vencedor desse inimigo que é Tifão,
e também no final a referência a uma figura dos argonautas, não é? Um dos membros da nau Argus, que aparece ali na ilha de Lemnos como uma espécie de protótipo do jovem que envelheceu, ou que tem a aparência de alguém mais velho do que deveria ser, mas que não por isso deixa de apresentar o valor, o vigor, a vitalidade de um jovem, numa possível alusão a uma característica do próprio Psalmes. Porque esse é um dado interessante. Os mitos que aparecem nessas poesias, eles reforçam características das pessoas ali honradas, das famílias ali glorificadas. Não é? Então, enfim, eu trouxe apenas aqui um exemplo analisado de forma muito rápida, sem detalhe, só para mostrar a complexidade que tem a poesia de Píndaro, o tipo de estudo que ela exige para ser devidamente apreciada hoje por nós. E aqui, já caminhando para o final da apresentação, nós estamos chegando perto de 1h30 de apresentação, alguns trechos em que Píndaro demonstra a sua valorização, ou o seu apreço por valores tradicionais, já vistos antes, em trechos bastante famosos da sua poesia. Vejam aí a Pítica de número 8, na tradução do Roosevelt Rocha, uma passagem. Mas quem um novo belo feito obteve, sobre esplendor grandioso, desde a esperança voa com aladas proezas, tendo ambição superior à riqueza. Em pouco tempo dos mortais o deleite cresce, e assim também cai por terra, por adverso juízo abalado. Efêmeros. O que é alguém? O que não é alguém? Sonho de uma sombra é o ser humano. Mas quando um fulgor por Zeus enviado, brilhante luz está sobre os homens e maviosa vida. Aqui, nesse final, esse motivo tradicional, não é, da passagem rápida do tempo. A palavra epêmeroi faz referência à duração de um dia da vida humana, não é? Da perspectiva dos deuses, essa vida humana passa como se durante um dia, porque nós somos fadados, não é, à morte e a ter consciência da própria morte. Por isso nós somos tão desgraçados, não é? Não passamos de sonho de uma sombra, ou seja, não somos nada, né? Nem mesmo uma sombra, somos o sonho de uma sombra, não somos ninguém, não é? Então, o que é alguém, o que não é alguém, e o Píndaro faz essa reflexão do que o Nietzsche viria a chamar então de um pessimismo característico do pensamento grego, numa reflexão a partir do que é a ambição gerada pela riqueza, uma ambição sem limite e que leva ao próprio declínio, à própria ruína. Não é? Então vejam aí um motivo tradicional aristocrático do pensamento de Píndaro, contrário ao acúmulo excessivo de riqueza, não é? A um acúmulo que leve a uma espécie de ruína dos valores, a uma ruína das relações humanas. E é curioso, não é, ler aquele fragmento à luz desse em que ele diz, agora na Pítica, não é, na Ode Pítica de número 5, logo no início dessa ode, também na tradução do Roosevelt, a riqueza é vasta e potente, quando a excelência pura mesclada, um morredouro homem, pelo destino concedida, a eleva como multi-amical confrade. Então vejam, Píndaro não se opõe à riqueza pura e simplesmente. Ele diz que essa riqueza, quando buscada em detrimento dos valores, ela leva à ruína. Mas quando ela, de alguma forma, apoia os valores, quando ela é usada de alguma forma para suscitar a excelência, em associação à excelência, um homem mortal, então,
eleva essa riqueza a uma companheira, não é? Porque aí sim, ela, quando concedida pelo Deus, pelo destino, por aquilo que cabe a cada um, pelo fado, ela pode sim potencializar aquilo que são os valores de uma dada figura, de uma dada pessoa. Então vejam, não se trata de uma recusa pura e simples da riqueza, mas sim uma espécie de modulação de que certas formas de aquisição da riqueza, certas formas de lidar com a riqueza, potencializam a capacidade humana. E aqui, para terminar, não é? Retornamos às odes olímpicas, aqui a primeira ode olímpica de Píndaro, em que ele fala dos valores e que é de uma beleza e de um nível de enigma muito profundos, não é? E que eu vou terminar, não é? Que eu vou de alguma forma citar aqui para terminar sugerindo o interesse que a leitura da poesia de Píndaro tem, não é? Enquanto uma poesia hermética, uma poesia que instiga o pensamento e que, ainda mais quando lida no seu próprio contexto histórico, ou à luz de seu próprio contexto histórico, traz reflexões muito instigantes para nós ainda hoje. Vejam aí na tradução da Glória Braga Oneley e da Shirley Peçanha. Né? O melhor é a água, o ouro, como fogo incandescente, brilha na noite mais do que a suntuosa riqueza. Mas se desejas, meu coração, celebrar os jogos, não procures um outro astro brilhante, mais ardente que o sol, de dia, no éter deserto. Nem celebremos jogos melhores que os de Olímpia. E é com esses versos que a gente encerra o encontro de hoje, com essa bela imagem, não é, dos Jogos Olímpicos, os Jogos celebrados em Olímpia, à luz do sol, desse astro, né, no éter deserto, que é mencionado depois da referência ao ouro, em associação ao fogo incandescente, uma imagem que faz pensar aí no fragmento heraclítico de número 90 que nós citamos anteriormente, né, o ouro e o fogo associados, sendo a água o elemento destacado em primeiro lugar. Né? Há um debate imenso sobre esses versos, eu não vou entrar nisso, mas deixo aqui essa referência como algo a ser pensado. Não é? E termino as referências bibliográficas, não é? Dentre as quais eu destaco o livro da Anne Carson, em inglês, Economy of the Unlost, que eu acho muito instigante para ler a obra de Simônides, que ela faz em conjunto com a obra de Paul Celan. Temos ainda o artigo do Armand Dongour, que é muito interessante para pensar o ditirambo na sua modalidade arcaica. Eu destaco ainda os livros com as traduções de Píndaro, não é? Um de 2016, o outro de 2018. O livro da Glória Braga Oneley e da Shirley Peçanha apenas com as odes olímpicas de Píndaro, em edição bilíngue. Uma edição muito interessante, que vale muito a pena. Já a tradução do Roosevelt Rocha é o Píndaro completo, embora seja só em português, não seja uma edição bilíngue. O restante das referências bibliográficas eu acho que nós já conhecemos, então eu não destaco especialmente nenhuma delas. Eu termino aqui agradecendo muito pela presença de quem acompanhou, não é, de quem acompanhou o curso de hoje, e já anunciando que nosso próximo encontro vai ser sobre Ésquilo, não é, sobre as tragédias de Ésquilo, e aí a gente entra plenamente no período clássico, não é, no século V,
e seguimos adiante com o nosso curso. Muito obrigado e até a próxima.